Olá para você que é ligado em saúde. O que é ter saúde? Durante algum tempo, ter saúde era não ficar doente. Hoje, outros fatores são determinantes para que a gente possa ter uma vida saudável. Quer alguns exemplos? O quanto nos desgastamos física e emocionalmente quando passamos horas no transporte público para chegar ao trabalho. Ou ainda, como fica a vida de alguém que mora em lugares em que não há tratamento de esgoto nem água potável. As condições sociais, culturais e econômicas influenciam e muito na saúde de todos nós. E para que essas condições sejam realmente boas, é preciso que diversos setores atuem em conjunto. Os determinantes sociais da saúde estão em pauta no programa de hoje. Para falar sobre os determinantes sociais da saúde, convidamos Leonardo Costa de Castro, pesquisador do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde, da Fiocruz. Leonardo, muito obrigada pela sua participação hoje aqui. Eu que agradeço. É uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Bárbara. Que bom. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, vamos saber o que as pessoas nas ruas entendem por saúde. O que significa saúde para você? Saúde, qualidade de vida. População estar bem, despreocupada. Significa um montão de coisa. Um bom transporte, uma boa alimentação, um bom trabalho, isso sim contribui para uma boa saúde. Você ter um cuidado de fato, né? Com o que come, com o que bebe, mas lamentavelmente você não pode ter nada disso ou tudo isso sem a presença do Estado. Você não consegue ser saudável se você não mora num lugar com saneamento básico, com uma condição digna para viver, com esgoto passando na tua porta, céu aberto. Não tem como ser saudável assim. Quando você não tem emprego, não tem comida na mesa, aí fica tudo difícil, a saúde mental fica abalada. E acho que, além de tudo, essa questão de cultura, acho que a saúde tem essa amplitude, né? Essa questão da qualidade de vida. Leonardo, temos respostas muito interessantes ali, né, que fogem dessa ideia, essa contraposição entre saúde e doença, né? Quando é que esse conceito passou a mudar, passou a ser diferente, olhar a saúde de uma forma mais ampla? Olha, Bárbara, na verdade, essa conexão entre saúde e condições de vida, ela é bastante antiga. Desde a antiguidade clássica, na Grécia, por exemplo, a medicina hipocrática e depois a medicina galênica fazia essa conexão muito forte entre as condições que as pessoas vivem e os processos de adoecimento, enfim. Então, quer dizer, isso não é exatamente uma coisa tão recente assim, mas com a Revolução Industrial e a urbanização é muito acelerada, principalmente a partir do século XVIII ali na Europa, houve algumas mudanças importantes ali, né? E uma delas, inclusive, é o próprio surgimento da medicina científica moderna, ali, ocidental. E assim, há mudanças, na verdade, muito importantes nas condições de vida das pessoas durante esse processo aí, né, enfim, da urbanização. A urbanização é uma coisa que tem um impacto muito grande, né? E também a expansão do trabalho assalariado, né, que vem junto com a urbanização. Quer dizer, uma mudança muito grande na maneira como as pessoas vivem, né, por conta desse processo. E é isso, as pessoas saem ali das condições ali da vida rural e passam a viver em grandes aglomerados urbanos, em condições de vida muitas vezes não, né? Quase que invariavelmente muito precárias, ele realmente, no começo da Revolução Industrial, isso é muito dramático, tanto que a expectativa de vida cai muito nesse período. E com isso, por outro lado, a partir de um determinado momento, mais no final do século XIX, vão aparecer os sistemas nacionais de saúde, que vão tentar ali olhar a organização da atenção à saúde de uma perspectiva mais ampla e mais sistêmica.
Mas, assim, a questão ali dos determinantes mesmo, né, ela começa a ganhar um peso maior já no século XX, no pós-guerra. Eu acho que um marco importante é a própria fundação da Organização Mundial de Saúde. O conceito de saúde que está lá na Constituição, no Estatuto da OMS, já é ali um conceito que aponta para essa concepção mais ampla, né, de saúde, que está relacionada ali às condições que as pessoas nascem, vivem, trabalham e, claro, né, e também adoecem, morrem, incluindo a questão do acesso aos serviços, enfim. Vamos pensar um pouquinho nesse conceito, né? Como você falou, ele chega ali mais fortemente com a criação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Mas como é que a gente definiria determinantes sociais da saúde? Existe aí uma definição que possa abarcar todo mundo possa assim olhar e falar, eu entendo, eu imagino o que é esse conceito? Olha, Bárbara, eu acho que um ótimo começo de resposta é me reportar exatamente as falas do pessoal, né, que foi entrevistado aí na rua, né? E, de fato, o determinante da saúde é algo muito amplo, né? Cabe muita coisa nisso que a gente chama de determinante da saúde. E acho que alguns exemplos que foram dados, a questão do transporte, né? A questão do emprego, do trabalho. A gente viu ali saneamento, a gente viu cultura, moradia, cultura, emprego, né? Então, é um leque de coisas muito amplos, né? Mas a ideia central em torno desse conceito de determinantes sociais da saúde não é somente o fato de que existem fatores que afetam os resultados ali em termos de saúde, o adoecimento das pessoas. Mas isso está ligado a uma outra compreensão, que é a questão da desigualdade de saúde, né? Que acho que é o grande pulo do gato ali com relação a essa concepção dos determinantes. O foco delas é o fato de que existem iniquidades em saúde que fazem que as condições de vida resultem para diferentes grupos sociais e pessoas em diferenças e resultados injustos ali, em termos de saúde e qualidade de vida. Então, quando a própria OMS cria a comissão, né, sobre determinantes sociais da saúde, e aqui no Brasil também, né, a comissão brasileira que foi criada aqui sobre determinantes sociais da saúde, tinha muito esse foco exatamente na questão das desigualdades, né? Quer dizer, o quanto que você tem problemas de saúde que estão relacionados com o contexto social e com as condições de vida e que são, na verdade, problemas de saúde que são evitáveis no contexto que a gente tem hoje, das sociedades modernas, com a medicina. Então, tem essa questão, né? A desigualdade, a iniquidade e resultados de saúde evitáveis, tá? Diante do... E, assim, acho que a gente tem alguns ótimos exemplos aí, a questão da alimentação, por exemplo. Então, pensar que todas essas questões que são complexas e que se entrelaçam, que afetam esse nosso dia a dia, né? Se a gente falou de um fator, se a gente pegar todos esses fatores aí, ou variados fatores e entrecruzar eles, tudo isso tem a ver com a nossa qualidade de vida, óbvio que, consequentemente, tem a ver com a nossa saúde, né? Sem dúvida. E, assim, essa compreensão ela é fundamental, né? De que a saúde não é somente ali um processo biológico. Quer dizer, claro que ela é um processo biológico, porque as pessoas saudáveis ou doentes, né, são seres vivos, né? E não apenas pessoas, né? Pessoas, animais, ecossistemas, né? Você tem que olhar, né, até numa perspectiva talvez um pouco mais ampla. Então, a questão da saúde e doença está intimamente relacionada ao fenômeno da vida, né? E numa visão mais ampla do processo, a gente tem que compreender também as relações sociais, né, como fazendo parte desse grande sistema. Eu acho que esse aqui é o ponto, né, na verdade, central da concepção dos determinantes. Vamos continuar falando do assunto, claro, porque a gente tem aí a roda dos determinantes e a gente vai colocar essa roda aqui e discutir alguns dos pontos que ela apresenta, tá bom? Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre os determinantes sociais da saúde. Até já.
O Ligado em Saúde está de volta e hoje a gente fala sobre os determinantes sociais da saúde. Quem conversa aqui com a gente sobre esse assunto é Leonardo Costa de Castro, pesquisador do Centro de Estudos, Políticas e Informação sobre Determinantes Sociais da Saúde da Fiocruz. Leonardo, a gente terminou o primeiro bloco falando da existência de uma roda, né? Uma roda de determinantes, desses determinantes sociais, e que é muito usada aí pelos pesquisadores para poder a gente compreender como funciona esse processo, né? Essa ideia de que a saúde é algo muito mais amplo do que essa oposição saúde-doença, né? Vou pedir para a nossa produção soltar ali. Esse é um exemplo de uma roda, né? E essa roda traz ali os elementos e como eles se entrecruzam exatamente como a gente estava falando, né? Idade, sexo, fatores hereditários, aí tem o estilo de vida dos indivíduos, e aí tem as redes sociais e comunitárias, e aí a gente chega num elemento. Por exemplo, a produção agrícola de alimentos. Como é que a gente pode entender? O saneamento, a gente falou, fica mais claro, o transporte público fica mais claro. Mas quando você pensa na própria produção de alimentos, você já estava encaminhando um pouco para aí, mas como é que esse tema tem a ver com a nossa qualidade de vida? Olha, Bárbara, recentemente deu uma pesquisa aí que foi divulgada, com a utilização da escala brasileira de insegurança alimentar, que apontou que a gente tem aproximadamente metade das famílias do Brasil hoje com algum nível ali de privação alimentar. E nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil, segundo dados ali que são do final do ano 2021, início de 2022, em situação grave de insegurança e privação alimentar e nutricional no Brasil. No entanto, a gente sabe que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Isso é um paradoxo? Não, na verdade, é a condição das economias capitalistas modernas, é assim que elas funcionam, né? O acesso ao alimento está relacionado aí ao acesso de recursos para adquirir o alimento, né? Então, se você tem ali uma recessão, ou um processo como a pandemia da Covid, que afeta o desempenho da economia, é uma queda do emprego, é uma queda da renda, do salário, e as pessoas passam a ter menos acesso ali a alimentos. E ainda por cima, você ainda tem um processo de inflação, né? Então, só para você ver, né, como uma coisa é complicada, né? Porque você tem a produção de alimentos, você tem a cadeia de abastecimento, você tem a exportação, e você tem o varejo, onde você vai consumir o alimento. E o consumidor final, para ter acesso ao alimento, ele precisa ter dinheiro no bolso, né? Ele precisa ter salário, né? Ele precisa ter renda ali, algum tipo de renda. E isso é uma questão, né, que ela é eminentemente social, né? E ela afeta de uma maneira muito clara a vida das pessoas. As pessoas estão, não apenas estão comendo menos, como estão comendo pior, estão sofrendo ali, né, por não poder estar garantindo o alimento na mesa dos seus filhos, dos seus familiares. Enfim, não temos ali, né, é preciso que o Estado, né, é só o Estado que, na verdade, tem condições de dar respostas, né, através de políticas sociais a esse tipo de drama, né? Você falou aí, estão comendo mal, porque, obviamente, esses recursos que essas pessoas têm, muitas vezes só conseguem comprar produtos ultraprocessados e aí, consequentemente, você tem uma alimentação ruim, essa alimentação ruim te leva, né, a um adoecimento, enfim, é uma consequência aí, né, uma cadeia aí de consequências sérias para a qualidade de vida da população. E aí, se somado ao nosso próximo tema ali, educação. Muitas vezes é claro que a gente, como sociedade, imagina, claro, se eu não tenho educação, eu não posso avançar do ponto de vista social, né? Eu não posso procurar um melhor emprego, eu posso ter dificuldade para me posicionar no mercado, mas tem outras consequências também da ausência da educação, né? Nessa qualidade de vida, né? Pois eu acho que pensando em Brasil, essa, sem dúvida, é uma das dimensões mais dramáticas hoje.
Eu vou inverter um pouco, na verdade, né? Como a pandemia afetou a educação no Brasil. Você tem, sem exagero, né? Você tem centenas de milhares, milhões de jovens que tiveram prejuízo na sua trajetória escolar incalculável e talvez, não sei se é corrigível, né? Eu acho que é um prejuízo muito grave, né? E a educação, né, ele é um elemento básico ali para o acesso a uma série de coisas, né? O acesso à informação, o acesso ao próprio mercado de trabalho, né, ao acesso dos empregos em setores mais complexos, que são mais bem remunerados. E a educação no Brasil é uma tragédia, né? Tem aquela famosa frase do Darcy Ribeiro, né, que fala que o fracasso da educação no Brasil não é só um fracasso, é um projeto, né? Eu acho que o Darcy, infelizmente, né, ele está bastante correto nessa avaliação, né, que ele faz. Desculpa te interromper, mas a gente vinha avançando em alguns índices, né, de universalização desse público. Precisava, obviamente, a melhoria da qualidade do ensino, mas estávamos ali num processo, porque educação exige um tempo diferente, né, um tempo mais longo de investimento, né? E aí parece que uma série de questões de gestão e também a pandemia colocaram a gente novamente num patamar em que é isso que você está falando. Precisa retomar aí algum rumo, porque o cenário atual é realmente dramático. Não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que ela... eu chegaria a dizer trágico, né? Mais do que dramático, né? E eu acho que é um grande desafio mesmo, um desafio que a gente tem para os próximos tempos, né? De dar uma grande virada na educação brasileira. Como ela afeta a saúde? Acho que de várias formas, né? Acho que a própria questão do acesso à informação já é muito básica. As pessoas precisam ter capacidade assim, de decodificar informações sobre, por exemplo, a importância de se vacinar, uma coisa tão... Né? A gente viu isso na pandemia, a gente está né? vendo... olha só que coisa terrível, né? A gente tem hoje uma redução da cobertura vacinal em algumas doenças importantes. Estamos arriscados aí a ver o retorno do sarampo, por exemplo. Poliomielite. Sarampo. Eu falei, a gente viu isso na pandemia, a gente está vendo isso, porque a pandemia não acabou, né? Ainda estamos vendo o quanto a desinformação e as fake news atrapalham o autocuidado, né? Porque muita gente acredita naquilo que recebe e o quanto você saber ler o mundo, como dizia Paulo Freire, né? É importante num processo de autocuidado, de cuidado com a sua saúde, o que escolhe, o que não escolhe, para onde vai, né? Mas eu queria agora mudar a habitação. Queria que você abordasse esse tema, porque muitas vezes a pessoa pode pensar, mas né, ou eu moro num aluguel, né, é uma expressão muito comum, muito popular, assim, eu moro de aluguel. Estou aqui, estou bem, tem um teto, mas essa ideia também de não ter uma habitação, muitas pessoas têm uma habitação inadequada, você já falava isso no começo, isso também é um fator de estresse e de adoecimento em alguns casos, né? Olha, eu acho que uma das coisas que me parece, né, que é mais característica da desigualdade brasileira são os grandes concentrados de pobreza no meio urbano, né? E aí a questão da habitação, e assim como a do transporte também, eu acho que ela assume uma importância muito grande, né? Quando você não tem condições de moradia minimamente decentes ali, né? Salubres, aí a questão do acesso à água do saneamento também está conectada aí à questão da habitação. Realmente fica tudo muito mais difícil, né? Fica tudo mais difícil, né? As pessoas vão ter mais dificuldade uma série de aspectos ali da vida. Então, assim, realmente é outro ponto ali, né, que me parece que exige um esforço ali de política para as cidades, né, que a gente tem que ter aí para reduzir esse problema do déficit habitacional, juntamente com o déficit de saneamento também, que eu acho que as duas coisas caminham muito juntas. E a questão do transporte, acho que ele está junto também nesse mesmo bolo aí, né? Como isso afeta a vida das pessoas?
de maneiras imensas, tremendas e terríveis, né? Assim, o tempo que se perde no transporte hoje para você deslocar da residência para o trabalho, da residência para a escola, né? Enfim. E a questão também da ausência de serviços, né? Próximos às áreas onde está exatamente concentrada a população mais pobre, é outro aspecto dramático. Queria pegar esse ponto com você, já que apareceu ali serviços sociais de saúde. Ele é um dos serviços que deveriam, né, devem ou deveriam estar próximos a essas comunidades, a essas pessoas ali, estejam elas onde estiverem. Como essa questão tem a ver com saúde? É a questão da iniquidade e da desigualdade, né? Porque numa cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo, em outras ali, você tem uma grande concentração de serviços, de equipamentos, de profissionais, de leitos, né? Mas eles estão mal distribuídos, né? Eles não estão somente mal distribuídos geograficamente, não. Eles estão mal distribuídos porque existem serviços e leitos ali que pertencem a serviços privados de saúde que atendem uma clientela ali que é dos planos de seguro de saúde. Então, você já tem um fator de iniquidade aí no acesso ao serviço, né? Que você tem esse mercado privado de saúde, que ele por si só também ele já é muito segmentado. Você tem diferenças ali, desigualdades muito grandes ali, os planos top, os planos... E como resolver isso? É muito difícil realmente, né? Eu acho que houve avanços importantes, por exemplo, com o programa Mais Médicos, né? Que é uma iniciativa fundamental que permitiu você colocar profissionais em lugares onde não havia. Eu acho que isso fez uma tremenda diferença na vida das pessoas. Mas não é só saúde, é escola, né? Também ali o equipamento de cultura, educação, enfim, e lazer, né? Lazer, esporte. Quer dizer, tudo isso, né? Tudo isso é fundamental para que você tenha pessoas saudáveis, comunidades saudáveis, cidades saudáveis. Esse é o ponto. Leonardo, acho que a gente não pode deixar de falar que tudo isso que falamos aqui tem uma ligação direta com políticas públicas. E aí, é claro que é papel dos gestores públicos, desses equipamentos públicos, pensar sobre essas relações. Agora, qual é o papel do cidadão nesse caso? Porque esses gestores estão lá, o nosso papel é fazer com que eles sejam mobilizados a desenvolver essas políticas públicas? Olha, tem uma coisa interessante na sua pergunta, muito interessante, né? Que é a questão do direito, né? Eu acho que o fundamental é as pessoas compreenderem que o acesso a esse serviço é um direito, tá? É um direito de cidadania. E que, portanto, eles devem, sim, eles se mobilizar para exigir, né, cobrar dos gestores, do Estado, que esses direitos sejam atendidos, né, e que sejam garantidos ali, de fato, né? O capítulo, por exemplo, sobre a Seguridade Social da Constituição, e em particular sobre saúde, é muito claro a esse respeito, né? Saúde é um direito de todos e dever do Estado, né? Está lá. Mas eu acho que isso é uma coisa que, num país que tem uma tradição de injustiça e desigualdade como o Brasil, é uma coisa que é meio difícil de entrar na cabeça das pessoas, sabe? E eu acho que claro, que nós, pesquisadores e sanitaristas, né, a gente tem um papel nisso também, né, claro, de estar fazendo essa discussão com as pessoas da importância da compreensão da saúde, mas também da educação, da habitação, tudo isso é direito, né? E eu acho que a partir de uma compreensão de cidadania, né, que seja efetiva, né? Não é essa coisa que a gente tem no Brasil aqui, que você tem cidadão de segunda classe e terceira classe, né? Acho que isso falta um pouco ali, um pouco não, falta muito, mas eu acho que a gente chega lá, em algum momento a gente chega lá. Leonardo, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no Ligado em Saúde. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e os outros programas no site do Canal Saúde e no canal da emissora no YouTube. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem
para o nosso WhatsApp pelo número 21 99 701 8122 e para continuar ligado na gente, acompanhe o canal Saúde nas redes sociais. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!